Oi, pessoal. Que alegria ter vocês aqui. Para nossa a Rosélia chegando, vamos permiti-la também. Que bom. Mais uma companheira para nos auxiliar. Oi, Rô. Estamos bem no comecinho. Comecei agora a colocar na gravação. E estamos iniciando aqui no 8, no Manual dos Professores, em como se pode evitar a percepção na ordem de dificuldades. Só vou esperar aqui chegar a Claudete, a minha vizinha, aqui de lado de casa. Oi, Claudete, tudo bom? Bem-vinda, estamos iniciando agora. Estamos com os livros abertos, Claudete. E estamos aqui na pergunta 8, no Manual dos Professores. Vocês podem ver a semelhança dessa pergunta com o primeiro princípio dos milagres, que é: não existe ordem de dificuldades em milagres. Um não é maior que o outro. E aqui ele diz como evitar a percepção na ordem de dificuldades. Então, isso, deixa eu só ver aqui. Se houver alguma interferência, eu não sei. Juliana, eu acho que o teu microfone está aberto. Ele às vezes dá um eco aqui. Tá aberto. Isso. Então, a hora que vocês quiserem acrescentar ou interromper, já sabem, né, meninas? É só abrir o microfone. Então, nós vamos então hoje ver então como evitar essa percepção de ordem de dificuldades. Que esse é o segredo do curso. O Ken Wapnick já dizia que quem compreende o primeiro princípio dos milagres, mas compreende de fato, internaliza ele pode dispensar o resto do livro. Porque o livro todo ele é para nos convencer que não há ordem de dificuldades em milagres e também na nossa percepção. Porque o ego, ele se utiliza justamente dessa ideia de ordem para o seu existencialismo, para ele comandar o mundo. Então, é isso que nós vamos ver aqui, em mais uma explanada belíssima de Jesus aqui nessas perguntas no Manual dos Professores. Então, começando aqui a nossa didática de leitura explanatória, no 1. A crença em ordens de dificuldades é a base na percepção do mundo. Antes disso, meninas, eu fiz mentalmente, eu não falei, mas assim, mas vou falar agora. Aquele pedido que o Espírito Santo acompanhe esse nosso momento. Isso é fundamental para a gente mostrar para nós mesmos a nossa escolha, porque nessa hora de estudo de agora, nós estamos entregando os nossos pensamentos, a nossa vontade, a mente certa. Estamos optando pelo Espírito Santo como nosso professor. E como nosso professor, então, vou reiniciar aqui, que a crença em ordens de dificuldades é a base da percepção do mundo. Então, o mundo ele não pode ser percebido se não houvesse ordem de dificuldades ou graduações. Tudo aqui é visto na base de contraste. Se nós não tivéssemos contrastes, nós não conseguiríamos ver. Então, ele fundamenta-se esse mundo em diferenças. O que passou não está nivelado. Há alterações no que virá, as alturas são desiguais e os tamanhos diversos. Há graus variados de escuridão e luz e milhares de contrastes nos quais cada coisa vista compete com todas as outras para serem reconhecidas. Então, esse é o nosso mundo aqui. Uma descrição perfeita de como nós percebemos. Ele continua ainda. Um objeto maior ofusca o menor. Uma coisa mais brilhante ofusca a atenção de outra com um apelo menos intenso. E uma ideia mais ameaçadora, ou considerada mais desejável pelos padrões do mundo, transtorna completamente o equilíbrio mental.
O que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. Não olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão. Então, não adianta procurar paz no mundo. O mundo foi feito de contrastes. O que os olhos nos mostram necessariamente tem que ser diferente uma coisa da outra, ou eles não conseguiriam nos mostrar nada. Imaginem uma folha, uma parede, uma folha totalmente em branco. E peguem um giz totalmente branco, na mesma tonalidade da folha, e comecem a desenhar nesse papel. Nossos olhos não vão enxergar nada, não vão diferenciar, não há contraste. Então, o mundo físico, ele precisa ser, a própria característica dele exige que ele seja de contrastes. O mundo de Deus não é de contrastes. Por isso que o mundo físico não é uma criação de Deus. Por isso que o mundo físico e espiritual, ele não enxerga o físico. O mundo espiritual não enxerga o mundo físico. Porque o mundo espiritual, ele é de conhecimento, ele conhece tudo. Então, conhecendo tudo, ele sabe que tudo é o mesmo, tudo faz parte do mesmo em espírito. Já na parte física, tudo tem que ser contrastante, tudo tem que ser diferente para ter um existencialismo próprio, diferente para ser percebido. Então, dentro dessas mesmas propriedades do diferente, Jesus nos diz que é perda de tempo nós buscar a paz no mundo. É uma ilusão nós querer mudar o mundo para ali encontrar a paz e a compreensão. Então, a paz e a compreensão, elas vêm de um estado mental, elas vêm do nosso espírito, da nossa mente, não de algo que venha do mundo. Então, continuando aqui, ilusões são ilusões de diferenças. Então, toda ilusão, ela é diferente, ela é uma diferença, como nós vimos anteriormente. Como poderia ser de outra forma? Por definição, uma ilusão é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada de maior importância seja real, mas se reconhece que ela não é verdadeira. Então, a definição de dicionário de ilusão: querer fazer com que seja real, mas a gente sabe que não é verdadeiro. Então, isso é uma ilusão. E Jesus descreve o nosso mundo físico como sendo uma ilusão. Então, a mente busca fazer com que seja verdadeira em função da intensidade do desejo de tê-la para si. Então, por que nós acreditamos em ilusão, se a ilusão não é verdadeira? Porque na nossa mente nós queremos. É nosso desejo ver o mundo físico, por isso que o vemos. Não foi criação de Deus, não foi autoimposto, então na nossa mente está essa vontade. Lembrando sempre, como eu falo todas as vezes, a nossa mente não são os pensamentos cerebrais, gurias. Pensamentos cerebrais fazem parte aqui da nossa experiência humana, física. A nossa mente está fora do espaço e do tempo. É a nossa mente que é eterna. Nossos pensamentos cerebrais esmagam o cérebro, se foi a consciência, se foi os pensamentos cerebrais, mas a nossa mente continua intacta, continua existindo. Na explicação de termos, Jesus até diz que a mente ela poderia ser equivalente também à alma, mas ele não usa esse termo a alma devido à grande controvérsia que as religiões têm sobre a alma, porque a alma é considerado algo individual, que a alma de um pode ir para o céu, a alma do outro vai para o inferno, e a mente, ela é una, ela é uma só. Então, nós poderíamos dizer que a alma é uma só. E é dentro da mente, então, que existe esse desejo de ver o mundo exatamente tal como o vemos, por isso que o vemos. Ilusões são travestis da criação. O que é travesti? Travesti é uma imitação torta sobre
o que Deus criou, né? Uma imitação diferente daquilo que Deus fez perfeito. Então, por isso que a ilusão é uma travesti, é uma tentativa de fazer como Deus fez. Tentativa de trazer verdade a mentiras. Então, trazer verdade a mentira, trazer a realidade de Deus para nosso contexto ilusório. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesma uma ilusão de vitória. Isso aqui nós poderemos, de repente, a nossa parte egóica sempre fica chateada com essa frase aqui, que a nossa mente acha a verdade inaceitável. Isso parece ser demais para ser dito para nós, porque não, nós queremos voltar a Deus, Deus é aceitável na nossa mente. Só que lembrando que mais profundamente, essa mente com a qual estou pensando aqui, ela se acha separada de Deus, lá no inconsciente. Lá quando ela pensa que ela fez algo diferente de Deus e acreditou naquela ideia, que é aquela ideia inicial de separação, e ela passou a acreditar nessa ideia de separação, no momento que ela passou a acreditar na ideia de separação, automaticamente a verdade de que a separação é impossível se tornou inaceitável. Porque se fosse aceitável que a separação é impossível, tudo teria acabado por ali. Nós não estaríamos aqui para provar o contrário. Então, sim, na nossa mente é inaceitável a verdade, pelo menos na parte da nossa mente errada, na parte da nossa mente equivocada. Na parte da nossa mente certa, isso é a nossa salvação. Isso soa bem, é bem recebido e é por aí que nós despertaremos novamente, pela nossa mente certa. Mas na nossa mente equivocada, que é onde nós estamos e é onde nós temos que partir para despertar, ali, então a verdade é inaceitável e por isso que a mente se revolta contra a verdade. Achando a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris. Isso é a mesma coisa da verdade ser inaceitável. Aparentemente, todos buscam a saúde. Se eu vou no médico, se eu tomo um remédio, é porque eu quero saúde. Mas eu quero a saúde para o corpo. É diferente do que na mente, porque na mente que decidiu que a doença é real, eu quero a doença para provar que a separação aconteceu, para provar que eu sou separado de Deus. Então, por isso que a saúde é uma carga, não no nosso dia a dia aqui, mas na nossa mente, no conflito mental, na nossa decisão de ainda não estarmos despertos para a nossa realidade em Deus, para essa mente a saúde é uma carga. E nesses sonhos a mente está separada, diferente de outras mentes, com interesses próprios diferentes e é capaz de gratificar as suas necessidades a custo dos outros. Então, nesse mundo aqui, cada um tem uma mente própria e que vença o melhor. Um sacrifica o outro. Isso, então, é o nosso mundo aqui. De onde vêm todas essas diferenças? Certamente parecem estar no mundo lá fora. Isso também nós não podemos negar. Basta, erguer os olhos ou olhar para a mão que está agora à nossa frente e a gente já vê que a diferença parece estar no mundo lá fora. No entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. Então, os olhos, eles não veem, eles não pensam, eles apenas servem como instrumento para a mente perceber o que ela quer ver. Então, é a mente por detrás dos olhos que julga a imagem que os olhos mostram. Os olhos meramente são um instrumento que permitem que uma imagem chegue à mente. E é a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado. Esse termo significado aqui até está entre parênteses, porque é muito importante para o nosso retorno, o significado que nós damos às coisas. A nossa mente
quando está equivocada, ela dá um significado de separação a tudo. O Espírito Santo, ele dá um significado contrário. O que é o milagre? Um significado contrário daquilo que o ego nos mostrou. Então, e esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. Então, aparentemente, as separações, as diferenças estão lá fora. Mas o significado que eu dou para as diferenças, isso aqui, para todos parece um copo. Mas e realmente o copo, eu posso dizer que está lá fora. Mas o significado de que isto aqui é um copo, vocês também conseguem reconhecer isso aqui como um copo, está na mente de vocês. Se vocês jamais tivessem visto um copo e eu mostraria isso aqui, vocês não teriam significado nenhum. Não saberiam que isso aqui serve para colocar água, para tomar água. Então, o significado está na mente. O fato em si, a parte física, está lá fora. Mas a interpretação sobre isso está na mente. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. Então, no caso do exemplo do copo, a sua hierarquia de valores é projetada para o que está lá fora e ela envia os olhos do corpo para achá-la. Então, a diferença da hierarquia de valores não está lá fora. Se eu mostrasse para vocês agora esse copo de vidro que eu mostrei e uma nota de R$ 100, imediatamente vocês saberiam que aqui no mundo das diferenças, a nota de R$ 100 tem um valor acima do copo, vale mais que o copo. Só que aonde que está esse valor? Na nossa interpretação da mente. O valor não está na nota de papel de R$ 100 em si, e nem no copo. Está na interpretação que a mente mandou. Então, o valor das coisas, os olhos do corpo, eles trazem a imagem da nota de 100 e do copo. Mas quem dá a diferença do valor é a mente, não são os olhos. É a mente que ensinou quem vale mais. Os olhos do corpo nunca verão a não ser através de diferenças. Isso já é claro também, como eu falei antes no branco. Pintando um branco em cima do branco, os olhos do corpo não enxergam nada. Então precisa um contraste. Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Então, os olhos do corpo mostram a diferença, mas a percepção não é devido a essa diferença, ela não se baseia nisso. Somente avalia as suas mensagens e, assim sendo, somente é responsável pelo que é visto. Então, para o caminho da volta da salvação, a primeira coisa que precisamos aprender é que é a nossa mente que está no comando do que eu vejo lá fora. Voltar a trazer o poder para nossa mente. O ego nos ensinou que o poder está lá fora, está nas diferenças, está no mundo. Eu sou vítima do mundo. Eu preciso dominar o mundo. Mas o poder real está na mente. Se isso não for compreendido, como é que eu vou aceitar, eu vou conseguir então mudar a minha mente da percepção equivocada para a certa? Então, a primeira aprendizagem como estudantes do curso é aprender que o poder sempre está dentro, nunca lá fora. Nunca nas coisas que acontecem lá fora, mas na interpretação do que eu dou do que está lá fora. Então, só a mente é responsável pelo que eu vejo. Só ela decide se o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, prazeroso ou doloroso. Então, tudo está na mente. Até uma comida, um sabor, uma flor que eu veja, não é a flor que é bonita, uma mais bonita que a outra. É a minha mente que acha mais agradável uma ou outra. Um odor do outro, um perfume de uma rosa a um corpo, alguma coisa podre. Não é isso
não é que lá fora um seja melhor que o outro. A interpretação da minha mente que me diz que o perfume da rosa é mais agradável que o odor de uma carniça. Então, é a interpretação. É nas atividades de seleção e categorização da mente que entram os erros de percepção. Então, no momento que nós diferenciamos quem é melhor, quem é maior, quem é mais útil, quem deve ser descartado, é aí que entra os erros de percepção. É aí que a gente se perde no labirinto de quem nós realmente somos ou de onde que está o poder de nos afetar. A gente se perde quando se distrai dentro dessa categorização da mente, como ele chama aqui. A gente se perde nisso. E é aqui que a correção tem que ser feita. Então, é dentro da mente que percebe as diferenças, ela se perde nas diferenças, é a partir daí que ela precisa aprender a retornar, aprender a reconhecer o que é verdadeiro do que é falso, o que é real do que é ilusório. A mente classifica o que lhe trazem os olhos do corpo de acordo com seus valores pré-concebidos, julgando aonde cabe melhor cada dado dos sentidos. Então, a mente é um laboratório em aprendizagem. E ela se baseia em seus próprios conceitos. Ela traz conceitos pré-concebidos para dizer o que cada coisa é. Como eu citei no exemplo do copo, se alguém jamais teria visto um objeto semelhante, não saberia o que isso é. Então, assim, nós trazemos toda uma carga dentro da mente e nós nos utilizamos dessa carga para dizer o que é o mundo, para julgá-lo. Que base poderia ser mais falha do que essa? Jesus diz, essa base de nós nos basearmos na nossa própria mente é totalmente faltosa, é totalmente enganosa. Sem reconhecimento próprio, ela mesma pediu que lhe fosse dado o que cabe nessas categorias. Então, ela não sabe que foi ela mesma que deu o valor lá fora. A mente acha que é as coisas lá fora que têm o seu valor, mas ela não sabe que foi ela mesma que deu esse valor. Jesus até tem um exemplo lá no texto, onde fala da criança pequena brincando com o ursinho, aonde a criança dá uma fala para esse urso, uma fala ameaçadora, e depois a criança tem medo dessa fala. Mas foi ela mesma que deu essa fala para o urso, e ela tem medo. Então, nós temos medo do mundo lá fora, mas fomos nós que demos a interpretação. Nós damos a forma do mundo, a nossa mente projetou ele. E agora estamos com medo. Então, nesse sentido, nós somos as criancinhas. E tendo feito isso, como criancinhas, a mente conclui que as categorias têm que ser verdadeiras. Esse é o truque do ego. Agora, o ego nos diz que o mundo é real. É aqui que ele queria chegar. Nós acreditamos que o mundo da forma é verdadeira. Por quê? Porque temos essas categorias que comprovam isso. E nisso se baseia o julgamento de todas as diferenças, pois é disso que todos os julgamentos do mundo dependem. Então, esse é o propósito que o ego tem para o mundo, para as diferenças. Provar que o mundo é real. E por que ele quer provar que o mundo é real? Porque se o mundo é real, o ego é real. E para o ego ser real, a separação de Deus precisa ser real. Então, volta tudo lá no início. O mundo aqui é a prova cabal final de que a separação de Deus aconteceu. Então, esse é o objetivo do mundo. O Espírito Santo tem uma outra interpretação para isso. Mas, continuando aqui por enquanto, pode-se depender, para o que quer que seja, desse raciocínio confuso e sem sentido? Então, quem, como Jesus, já está acima
dessa ideia emaranhada do mundo, essa pessoa que tem um instante de deslumbre disso já não consegue mais acreditar no mundo. Quem tem um instante de entendimento que a mente dele projetou o mundo, não volta mais a acreditar nas ameaças do mundo. Porque ele sabe que a ameaça partiu da mente dele, projetou lá fora e agora ele a percebe. Então a causa está lá na mente e a cura está lá na mente. Não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Então, agora falando especificamente da doença física, ou mental, que também ainda é física, a psicológica. Não pode haver hierarquia de curas ou de doenças. Por quê? Porque são ilusórias e pronto. Esta é a visão do Espírito Santo. Ilusão é ilusão. Não importa o quanto ela seja grave ou leve, ainda é ilusão. Será mais duro dissipar a crença dos insanos em uma alucinação maior em oposição a uma menor? Então, para nós no mundo aqui sim. Mas quando a gente se dá por conta de que tudo é ilusão, não importa ilusão grande ou pequena. Então é por aí que a gente vai aprender a largar a percepção de ordem de dificuldades. Mas continuando aqui, concordará ele mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que a de uma outra mais suave? Descartará ele com maior facilidade um comando para manter sussurrando do que o outro dado aos gritos? E será que o número de garfos que ele vê os demônios carregando afeta a credibilidade deles na sua percepção? A sua mente categorizou tudo isso como real, portanto, tudo é real para ele. Então, não importa se é sussurros ou gritos, se é bonito ou feio, se eu acredito em diferenças, elas se tornam reais. Não é a graduação do quanto é gritado ou sussurrado que faz com que fique menos real. Quando ele se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. Este é o segredo. Então, esta é a volta da mente, do despertar da mente. Ilusão é ilusão. Mas isso tem que ser trazido à nossa mente. Nosso conceito intelectual aqui compreende isso, mas isso precisa chegar à nossa mente. E para chegar à nossa mente, nós precisamos praticar muitas vezes que ordem de dificuldades não tem graduação. E como é que a gente pratica isso? Com o perdão. O perdão, conforme o curso ensina, é esse que vai convencer a nossa mente, lembrando, né, que nós estamos fora da mente, por isso que não falamos diretamente à nossa mente. A nossa mente, que nos comanda, está fora do tempo e do espaço. Então, e ela é eterna. Então, essa nossa mente, ela vai voltar a acreditar de novo que ela ainda faz parte do todo, quando nós mostrarmos a ela que o mundo aqui é uma ilusão. E para nós mostrar que é uma ilusão, nós precisamos praticar o perdão ao mundo, o perdão às diferenças. Isso não significa que nós não vamos mais ver o mundo de diferenças. Vamos ver o mundo de diferenças sim, mas vamos saber que ele ainda é o mesmo mundo projetado de uma única mente. Então ele ainda entra na categoria do mesmo. Ele é ilusório, é só uma projeção e não é preciso ter medo dele. Então, por isso que ele diz que quando a gente se der conta de que nada aqui é real no mundo físico, ele desaparecerá. E assim é com a cura. Então, a nossa doença, quando a gente se dá conta que é uma projeção da mente, nesse instante nós podemos optar pela cura.
As propriedades das ilusões que as fazem parecer diferentes são, na realidade, irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. Então, por isso que não há nada dentro da ordem de dificuldades que interfira no plano do despertar. Nada no mundo aqui pode nos segurar de despertarmos. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças. Olha como Jesus está nos explicando agora o que a gente vê no mundo a partir do mundo perdoado. Vou até repetir, os olhos do corpo, eles continuarão a ver diferenças. Mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Então, os olhos vão mostrar as imagens ainda de pessoas, de plantas, de animais, de comida, de roupa, mas a mente não vai mais tomar conhecimento delas. Haverá pessoas que parecerão mais doentes do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas como antes. Mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria. Elas são irreais. Então, é assim que a nossa mente será curada. Quando a nossa mente colocar tudo na categoria de irreal. Então, não é que nós não vamos, enquanto não estivermos de volta na consciência de Deus, nós ainda vamos ver o mundo aqui. Mas a nossa mente saberá que isso que é real, que é irreal, que é um sonho, que é uma projeção. Então, Jesus chama esse mundo visto, que estamos descrevendo agora, como um sonho feliz, ou o mundo real, que é a antessala do nosso despertar para o céu. Então, esta é a dádiva do seu professor, a compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção das mensagens que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora. Então, tudo fica simples. Tudo que está lá fora só tem dois significados, duas mensagens, simples assim. E dessas duas, somente uma é real. E assim como a realidade é totalmente real, independentemente de tamanho, forma, tempo e lugar, pois não podem existir diferenças dentro dela, também as ilusões são sem distinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Então, por isso que fica simples na nossa mente para aprender que isso aqui é um sonho, que isso aqui é irreal. Então, o que é real dentro do nosso sonho? Os resíduos de amor que a nossa mente traz junto da mente certa. Porque aqui é impossível nós vivermos 100% só com o ego. Por quê? Porque é da mente de Deus que nós temos a força, até mesmo para projetar equivocadamente. Porque não existem dois criadores. Só existe um criador, que é Deus. Então, mesmo para nos auto-enganarmos, nós usamos da força do poder do pensamento de Deus para isso. Mas vamos então um pouquinho mais adiante disso. O que é Deus? Deus é só amor. Então, o que é o pensamento dele? É amor. Então, eu estou usando para projetar aqui o pensamento de Deus. Então, o que eu estou usando para projetar isso aqui? O amor. Claro que o medo entrou junto, nós sabemos pela história da separação. Mas então o que é real no mundo aqui? Essa parte do amor. Então, isso que o Espírito Santo faz. Isso que é o juízo final, como ele descreve. Que cada um vai reconhecer que aquela parte que é amorosa é real e o que não é amor é ilusão, é irreal.
este é o fim do sonho. Esse é o juízo final, que lá no início do texto Jesus também explica. Então, este é o retorno à nossa consciência do céu, onde cada um vai tomar essa decisão de que só o que é real, só o que é amor é real. E o que não é amor, absolutamente não existe. Então, dentro desse absolutamente não existe, entram todas as categorias de doença, entram todas as categorias de diferença. Então, o que é a nossa volta ao céu? O que nós vamos salvar daqui? Por que não há sacrifício para isso? Para nós voltar no céu. Nós ainda não estamos de volta à consciência do céu porque nós temos medo, porque na nossa mente ainda existe a ideia de sacrifício, de que nós teremos que abrir mão de alguma coisa. Mas no momento que nós aprendermos na nossa mente que a única coisa que nós podemos perder é aquilo que não existe, aquilo que não é real, e que tudo aquilo que é real vai ser levado junto conosco, aí a ideia de sacrifício desaparece. Então, o que é real? Como eu falei, a parte amorosa. Tudo o que é de amor nesse mundo aqui, mesmo na ilusão aqui, aqueles resíduos de amor que vêm do pensamento de Deus, estes serão levados conosco de volta e serão transformados em criação do céu. Então, estes são reais. Então, que sacrifício que há aqui? Como Jesus pergunta no texto e no livro de exercícios, acaso é algum sacrifício nós nos liberarmos daquilo que nos machuca? Há algum sacrifício em nós nos liberar daquilo que nos fere? Então, é isso que a nossa mente precisa aprender. Então, e isso nós aprendemos quando nós aprendemos a distinguir o que é a ordem de dificuldades de percepção. Então, qual é o significado por detrás? É a nossa mente que dá o significado e o que é irreal, o que é irreal para nós só tem significado enquanto tivermos medo na mente. Então, nós precisamos ainda aprender o curso de Jesus para depois ficarmos prontos para escolher sermos só amor. Então, isto é o resumo de todo o livro, na verdade. Este é o resumo da nossa volta à consciência de céu. E outra notícia boa. Isso aparentemente, às vezes o ego diz, tá, mas isso é tão belo, mas tão distante. Não vai faltar tempo a ninguém para isso. Todos os seres vivos retornarão. Não vai faltar tempo a ninguém para aprender isso de forma gentil. Até, deixa eu ver aqui o horário. Hoje nós não vamos adiante, mas na próxima aula nós vamos aprender um pouco sobre mudanças na volta dos na situação de vida dos professores de Deus e como se abandona o julgamento, aonde a gente vai ter praticamente uma continuação nesse trabalho agora de como reconhecer essas desigualdades e como largá-las. E isso é um trabalho mental. Esta é a nossa jornada. É isso que o curso está nos ensinando. É isso que Jesus aprendeu há 2000 anos atrás. E, portanto, ele largou de ser Jesus. Não é o Jesus de 2000 anos atrás que está nos passando esse livro aqui. É o Cristo com o qual ele se identificou há 2000 anos atrás que está nos passando essa mensagem. A pessoa Jesus era uma ilusão tanto quanto nós, mas a mente real dele, o Cristo vivo, o ser de Deus nele, é o mesmo que está em nós. E é esse que está nos ensinando. Então, se é o mesmo que é nós, na verdade, é nossa mente certa que está nos ensinando. É o nosso Cristo, que é um com Jesus, com o de todos. E, novamente, até nesse exemplo, nós podemos ver o quanto a igualdade de tudo é real. Então, é eu mesmo, mente certa, a minha mente certa que está me dizendo isso. E
e despertar apenas para isso, sem os equívocos da nossa mente, que é a nossa jornada. E estamos aprendendo isso graças a esse curso de Jesus de uma maneira muito rápida e eficiente. Então, gratidão de novo a essa mente certa, a esse tomador de decisões que decidiu abrir-se para tal mensagem. E ao Espírito Santo que está aqui para nos dar a compreensão do que é isso. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu até achei que a gente ia fazer o 9 também, mas eu vi tanta profundidade nesse 8, e quando a gente aprende um tema e a gente fica nele mais tempo, ele internaliza mais. Então, acho que vamos ficar só nessa questão hoje, até mesmo para nós darmos mais tempo para digerir isto, para não nos distrair com outro ensinamento tão válido quanto este. Vocês podem, então, abrir o microfone e nós temos 10 minutos para a nossa troca de ideias, que é sempre tão gostosa. Alguém quer iniciar algum comentário? Rosélia, pode nos colocar alguma coisa, alguma experiência tua percepção, sempre é tão válida. Obrigada, Ingrid. Cada live é mais esclarecedora e libertadora que a outra. Muito bom. Obrigada, é verdade. E nessa aprendizagem conjunta, cada um sai aprendendo mais, porque a mente é una. Então, potencializa. Verdade. Alguém mais, alguma coisa? Ou alguma dúvida que tenha ficado no texto? Ou alguma lembrança de algum pensamento que queiram compartilhar, que passou durante a apresentação? Na verdade, esse texto é lindo, né, Inge? Porque a vida a gente passa o tempo todo medindo, né? Medindo, julgando. Então, é fácil, na verdade, é muito fácil da gente definir quando a gente está na mente certa ou está na mente da ilusão do ego, né? Porque o nosso normal aqui é estar medindo. E até as mentes que não entendem. Bem colocado, Rô. Só por aí tu já tem um aferidor se tu tá na mente certa ou na equivocada, né? Ou na errada. Tá medindo, tá julgando, tá mensurando as diferenças, tá na mente equivocada. Agora, até no momento em que a gente pensa, tipo, eu, né, vou olhar com a mente do amor, essa pessoa, ela tá no mundo do ego, ela não conhece o curso, então, eu ainda tô... exato. Né? Isso vai vir aqui adiante. O simples fato de eu ver que ela ainda está no não ego, é perfeita. Aonde que está a interpretação, como lhe diz esse significado, né? Eu que vejo ela separada. Jesus não nos vê como ego. Ele sabe que nós pensamos que somos ego, mas ele também sabe que nós não somos ego. Então, por que ele nos ajuda? Não porque ele nos vê separados, ele sabe que estamos lá com eles. Por isso que eu falei antes que essa mensagem é de nós mesmos para nós. Mas se nós vermos lá fora um ego, é aqui dentro que está o ego. E como é que enquanto nós não perceber a nossa perfeição, o outro lá fora vai vir como um espelho, como uma oportunidade de nós aprender, né? A ver em nós mesmos essa perfeição. E aonde está essa nossa perfeição, Rô? Aonde que a gente vê essa nossa perfeição? Ou como que a gente vê essa nossa perfeição? Isso. Olhando para a mente certa, né? Olhando com o Espírito Santo. Olhando através... Só temos duas escolhas, olhar pelo ego ou pelo Espírito Santo. Então, o ego odeia isso, mas não tem outra saída, só com o Espírito Santo.
Não Só com tem ele. outro jeito de voltar à sanidade. Não tem outro jeito de largar esse hospício e ir de novo para o céu. A gente não pode confundir as coisas, né? Mas quando a gente está na profundidade, assim, da compreensão da mente certa, dá uma vontade de largar tudo, né? Na verdade, é um largar sim, Rô, mas do propósito. É um largar. Não, o ego daí vem te dizer, tu tá dizendo que tu quer largar, tu quer pegar e desaparecer como corpo. Não, né? É um largar psicológico. É um largar Nesse do sentido. peso daquilo que te fere, né? Tu larga o peso de tudo aquilo que foi feito para te ferir, para te machucar. E abraça E o que é para ver que amoroso. tanto faz, né? Por exemplo, se tu estiver dormindo, tu pode se sentir culpada porque tá dormindo. Então, se tu estiver vivendo, seja lá qual sonho louco, tu ter a percepção que isso é uma ilusão, tá na mente certa, né? Exato. É simples assim. Porque o ego, que gosta de dizer que é difícil, que, que quase não tem jeito, que tem que ser todo pomposo. Não, simples assim. Simples assim. Maravilhoso. E Muito aí, bom, nosso grupinho tá cada vez com uma carinha nova aí, hein? eu não sei se tu já conhecia a Cristina, Não, aqui de Viamão. Bem-vinda, Já Cristina. participando desde a semana passada, mas eu acho que você não estava semana passada. Eu convidei a Julinha, aquela lá da Suíça, né? Até hoje ela queria participar, mas ela teve um compromisso. Provavelmente uma horinha dessa ela apareça aí também. Que bom. Acho que ela tem o quê? 4 horas de fuso horário, né? 5. 5. Deixa eu ver, 5, 7 e meia. Daí já fica tarde ou da noite, mas ela poderia também. Se ela for meio de dormir tarde, ela poderia até participar ou da tarde. Mas esse agora seria no entardecer dela. É verdade. Então tá. Então tá, mais alguém quer colocar alguma coisa? Lourdes? Dilene? Não, Quer abrir o tranquilo. microfone? Fala, Di. Tudo certo, meninas. Excelente reunião. Tudo jóia. Seguimos Então tá. tentando não julgar. Seguimos escolhendo a mente certa. Isso, Nos percebendo os nossos pensamentos. E essa é o nosso exercitar diário, né? Perceber o que está passando na nossa mente. Exato. Perceber o que está passando na mente. Não lá fora, mas quem que está percebendo aquilo lá fora? O que está lá fora, nós já aprendemos desde criança a reconhecer. Agora, quem está reconhecendo? Existe uma mente que está reconhecendo. Então, como é que eu vou dizer? A nossa tarefa de casa, o nosso tema. Aprender que tem uma mente, porque é na mente que está a escolha, de novo, a escolha pela mente certa. É lá na mente que o tomador de decisões decide. Então, era isso. Então, meninas, então até quinta-feira, quem puder participar. E agradecendo, então, como sempre, a vocês e também ao Espírito Santo nos inspirando nessa hora. Tchauzinho. Amém. Gratidão a todos. Tchau. Beijo, guria. Bom